Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Edson Silveira, sou vice-presidente de refração da Sociedade Brasileira de Córnea de Contato, essa live que vai nos brindar com um grande esclarecimento sobre prescrição de óculos em crianças. Convido a doutora Regina Noma, que vai nos apresentar os convidados da noite, os que vão falar. Doutora Regina é vice-presidente da lente de contato da Soblec. Seja bem-vinda, doutora Regina. Apresente nossos colegas. Olá, boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês, essa oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante, né? E eu tenho a honra de fazer, então, a apresentação dos nossos convidados, né? A gente tem duas pessoas incríveis, tenho certeza que vocês vão adorar as dicas que eles vão passar. E o primeiro convidado, né, é o professor Dr. Galton Vasconcelos, ele é professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é chefe do Serviço de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo da mesma instituição, é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e Centro Brasileiro de Estrabismo. Né? Dr. Galton, é um prazer tê-lo aqui conosco. O seu áudio só, por favor. Obrigado, Regina, é uma grande satisfação estar aqui hoje na Soblec. Ótimo, e gostaria também de apresentar a nossa convidada, Ana Paula de Maria. Ela é técnica em ótica, é especialista em óculos infantis da Jardine Óptico. Ana Paula, muito obrigada pela sua presença, e já queria aproveitar só para pedir para você contar um pouquinho há quanto tempo aí você está nesse ramo. Olá, boa noite, é um prazer participar, muito obrigada pelo convite. Eu vou fazer um breve relato. Nós temos tradição de 76 anos, e eu sou técnica em ótica, eu tenho curso de extensão de baixa visão pela Unicamp e o MBA de gestão em saúde pela Unifesp. Então, nós sentimos a necessidade de explorar mais esse campo das crianças, e nós criamos a Jardine com o intuito de promover qualidade de visão e qualidade de vida para as nossas crianças. Muito bom, vai ser uma excelente oportunidade de ouvir, então, né, esses dois, nossos dois convidados. Então, vamos dar início, né, aproveitando esse momento, e passando a palavra para o Edson, né, que vai ser o nosso moderador. Bom, então, doutor Galton, a gente tem diversas perguntas e a gente vai alternar, eu e a doutora Regina, um bombardeio de perguntas para vocês que a gente preparou, e também a gente vai ter algumas perguntas que a plateia vai nos brindar com algumas dúvidas que queiram e que a gente acha que é interessante colocar nessa live. A primeira pergunta para o Dr. Galton é se as crianças nascem enxergando bem, como é que é a visão das crianças quando elas nascem, nos primeiros anos de vida? Bem, quando a gente considera que a visão da criança comparada com a visão do adulto, nós vamos dizer que a criança não enxerga bem. Mas existe sim um parâmetro de normalidade para cada faixa de visão. Então, a comparação feita com a visão que nós conhecemos do adulto, ela realmente é diferente, ela é mais baixa, mas existe um padrão de normalidade para cada faixa. Então, a primeira coisa que vem disso é que a gente não deve comparar a visão da criança com a visão do adulto, porque a criança está em desenvolvimento da visão e desenvolvimento global. E o adulto, aquele que já tem a visão desenvolvida, o adulto visual a gente considera aquele indivíduo depois dos 7 anos. Então, a criança, 7, 9 anos, a criança pode ter a visão já desenvolvida, já com 7, 9 anos. Esse seria o adulto visual, né? Mas a criança pequena não, ela tem um outro tipo de visão que, se comparado com a visão do adulto, nós vamos considerar que ela é mais baixa. Complemente aí para a gente. A criança, quando olha a sua mãe, assim, a um ano de idade, ela está vendo bem a mãe dela. Na verdade, a criança, quando nasce, ela nasce com a visão que é suficiente para as atividades que ela precisa fazer, né? Então, primeiro ela fixa, depois ela fixa e acompanha,
à medida que ela desenvolve as estruturas oculares, ela começa a ter uma qualidade de visão maior. Então, a criança, já com 1 mês, ela é capaz de fixar o rosto da mãe na hora da amamentação. Com 1 a 3 meses, ela já segue alguma coisa que passa na horizontal, na sua frente. Então, assim, à medida que a criança desenvolve entre o 0 e 1 ano, a visão vai ficando mais nítida. Mas ela, sim, ela reconhece rostos, ela reconhece o sorriso da mãe, ela interage. Essa interação, inclusive, é extremamente importante, tanto do ponto de vista psíquico, ponto de vista emocional da criança. Então, a interação é muito feita pelo olhar, né? Mas com uma visão que, comparada com a do adulto, é mais borrada. Mas, assim, a criança consegue ver cores, ela consegue ver contornos, né? Mas pequenos detalhes, eles vão se tornando mais visíveis à medida que a visão vai progredindo entre 0 e 6 meses de idade. E, doutor Galton, os pais eles sempre têm dúvida se as crianças pequenas que ainda não informam a visão, se elas podem passar por um exame oftalmológico, né? Como é que elas são avaliadas? A gente consegue fazer o exame de qualquer idade. Então, desde a criança recém-nascida, criança com 5 dias de vida, desde que a gente siga esses parâmetros que são típicos das crianças daquela faixa etária, né? E o exame oftalmológico, a gente tem materiais próprios, adaptados, para estudar cada parte da visão da criança, né? A gente tem várias funções que essa criança é capaz de fazer à medida que ela vai se desenvolvendo, e a gente tem material para isso. Obviamente, a gente tem uma outra linguagem, né? Nós não vamos conversar com a criança, mas nós vamos observar e vamos aplicar testes que não dependam da resposta verbal da criança. Então, a gente tem testes pela interação do olhar, pela preferência do olhar, né? E todos os parâmetros podem ser estudados naquela criança daquela faixa etária. Então, podemos sim. Explica para a gente, Galton, como é esse desenvolvimento visual da criança ao longo até a sua adolescência? Bem, a gente considera didaticamente que a visão se desenvolva entre 0 e 7 anos. Isso didaticamente porque a gente sabe que entre 7 e 9 anos, algumas funções visuais mais sofisticadas, elas também ainda são modificadas. Então, assim, a criança, a visão é extremamente carro-chefe de todo o desenvolvimento geral da criança, né? Então, desde a fixação do pescoço, coordenação dos movimentos, alcance, depois a criança engatinha, caminha, tudo isso é acompanhado pela visão, né? Então, assim, no primeiro ano de vida é onde a gente tem grandes alterações das estruturas do olho, tamanho do olho, a estrutura chamada córnea, a estrutura chamada retina modifica, a visão fica mais aguçada, o foco se forma para perto, os movimentos na horizontal e na vertical ficam mais sofisticados, a criança consegue começar a reconhecer algumas coisas no meio do ambiente. Então, por exemplo, ela vai reconhecer, se tiver uma cena familiar com vários membros, ela vai saber quem é o pai e a mãe, né? Ela vai reconhecer membros da família dentro de um grupo. E quando ela passa a sair do berço para o andar, ela vai começar a explorar o mundo. Então, isso tudo requer uma visão muito mais especializada e muito mais refinada. Isso vai acontecendo ao longo da primeira infância. Então, quando a criança chega com 7 anos, que coincide com o ensino fundamental, a criança sem alterações oculares, a gente espera que ela consiga fazer todas as atividades do mundo dela, né? Tanto escolar quanto lúdico, e isso progride. O olho, ele tende a sair de um pequeno grau que a gente chama de hipermetropia, que é como se fosse um borrado, um desfocado, para uma visão. À medida que o olho cresce, essa criança vai miopizando. Então, a criança geralmente não nasce míope, ela vai miopizando ao longo dos anos, algumas se tornam míopes, outras não. Tá? Então, assim, em termos de grau, a gente vamos dizer assim, essa criança, em geral, vai ser mais hipermétrope, pequenininha, e menos hipermétrope mais tarde. Isso é muito bacana, né? A gente vê que a criança vai desenvolvendo a visão conforme ela também vai desenvolvendo todos os outros sentidos, né, Torgal?
Exatamente. Então, como a gente viu, as crianças estão evoluindo, o grau vai mudando, né, conforme elas vão crescendo. E como a gente pode examinar a criança de qualquer idade, qual seria, então, Togalto, a idade que os pais devem levar as crianças ao oftalmologista? Olha, a gente considera que tanto a observação dos pais quanto a própria do pediatra que vê a criança, da equipe de saúde que acompanha a criança, é muito importante. Então, qualquer alteração que seja percebida logo no início, isso deve ser motivo de uma consulta oftalmológica. Quando não há nada que chame atenção na visão da criança, aquela visão, como a gente comentou, que a criança fixa a mãe, observa os movimentos, acompanha o móvel no bercinho, essa criança, mesmo assim, sem nada, ela deveria ter um exame no primeiro ano de vida. Então, entre 6 meses e 1 ano, ela deveria fazer o primeiro exame oftalmológico. Se tiver tudo bem, ela volta com próxima de 3 anos, depois próxima de 5 anos. Né? Se ela fez com 6 meses, ela pode repetir com 1 ano e meio, e depois 3 e depois 5. Isso vai depender de como que está a gente chama isso de comportamento visual. A criança está desenvolvendo bem, ela já engatinha, ela já senta, ela já anda, tudo isso é ligado à visão. Né? A criança que não tem boa visão, ela atrasa outras coisas. Então, no primeiro ano de vida, a gente pode detectar muitas coisas silenciosas, então é importante que seja feito isso. No Brasil, a gente tem o teste do olhinho, que já foi implementado, ele é uma triagem visual e que é feita pelo pediatra, não é feita pelo oftalmologista, e o pediatra observa se tem algum sinal de alteração ou não e encaminha para um exame mais profundo com aquelas crianças. Isso possibilita que várias crianças possam ser encaminhadas mais cedo. Mas a observação dos pais, a gente vê em vários trabalhos que, às vezes, a observação dos pais ela vem primeiro que as observações dos pediatras. Então, pai e mãe sempre sabem o que está acontecendo, né? A gente precisa prestar atenção na informação deles. Né? E essa é a nossa ideia, né? Levar essas informações para os pais, para aqueles que estão lá observando a criança no dia a dia, tenham a noção do que é normal, né? E do que pode fugir um pouquinho do que é o desenvolvimento habitual e procurar um oftalmologista. Quando não os pais, né? Alguém que tenha o contato com a criança, né? Seja babá, professores, eu acho que é por isso que é importante todo mundo ter essas ideias, esse conhecimento e poder fazer essa observação, ter essa percepção, né? Regina, é importante a gente lembrar que no passado a gente considerava, até a cartilha da criança do Ministério da Saúde, ela constava que o primeiro exame da criança seria com 5 anos de idade. Quem já tem filhos adultos, se for consultar a cartilha da criança, vai ver lá 5 anos de idade o primeiro exame. Depois isso foi mudando para 3 anos, para 1 ano, e hoje a recomendação é observar esses marcos de desenvolvimento, fazer a triagem visual e fazer o primeiro exame o mais rápido que possível. Então, a gente considera que a criança faz parte da saúde global da criança, ter a visão avaliada, porque a visão é um carro-chefe das informações que chegam para a criança e a partir daí ela desenvolve. Galton, as pessoas perguntaram de uma maneira, eu quero que você tente, você já respondeu praticamente, mas porque eu vou emendar uma pergunta com outra. Perguntaram assim, por que uma criança precisa de óculos? Você mais ou menos respondeu, mas eu quero que você detalhe um pouco mais, mas eu quero emendar uma outra pergunta. Como é que você comenta alguma coisa no seu atendimento sobre como os pais convencerem aquela criança de usar o óculos, como os pais incorporam para ela aquela necessidade de usar óculos para que ela aceite, e qual a sua sensação da adaptação da criança aos óculos? A primeira coisa que a gente precisa dizer para os pais e para os familiares é que, claro, a notícia que a criança precisa usar óculos às vezes assusta, principalmente se vem acompanhada com uma graduação que é mais alta. Isso assusta muito. Geralmente os pais têm uma sensação que a criança tem um problema sério, e a gente precisa lembrar o seguinte: descobrir, diagnosticar grau significa que a criança vai ter a oportunidade, a partir dali, de enxergar muito melhor.
E enxergando muito melhor, ela vai ser uma criança muito melhor, vai desenvolver melhor, vai fazer as suas atividades. Se já estiver na escola, as atividades escolares ficam muito mais precisas. Então, assim, usar óculos, para que a gente usa óculos? Para dar nitidez para a visão e para o cérebro também, porque lembra que a visão está em desenvolvimento. Então, se o cérebro recebe imagens mais nítidas, aquelas outras funções e a própria visão desenvolvem melhor. Uma visão borrada para o cérebro é considerado, às vezes, motivo de um não desenvolvimento total da visão. Então, a visão, ela para de desenvolver. E aí a criança fica com a visão mais borrada, mais baixa, depois que o desenvolvimento da visão completa. Então, a gente dá óculos para duas coisas. Uma, para que naquele momento, daquele desenvolvimento, a criança possa ser melhor, fazendo o que ela precisa fazer naquela faixa etária, brincar, estudar. E a outra coisa, para dar desenvolvimento para a própria visão e para o cérebro, e para essa criança desenvolver outras funções. Então, é muito comum que crianças que tenham mais grau, quando elas colocam os óculos, além delas enxergarem as suas, brincar, o desenhar, o colorir muito melhor, elas também vão ter uma coordenação motora melhor, vão se locomover melhor, vão se interessar mais para o ambiente. Então, esse é um outro ponto. Às vezes, a gente precisa explicar que, dependendo do tamanho do objeto, aí os pais falam com a gente, mas meu filho enxerga aquela bola ali, por que ele precisa de óculos? Porque, às vezes, a referência que os pais estão tomando são objetos grandes, muito coloridos, ou muito fáceis de ver. A gente precisa ver qual é o nível de detalhe que a criança precisa ver naquela faixa etária. Então, e lembrar que óculos também melhora a percepção das cores, a percepção do contraste. A gente anda num ambiente sem contraste, o chão, a escada, tudo isso tem pouco contraste. Então, quando a gente está com o óculos correto, a gente enxerga melhor. Tem gente que diz que a gente ouve melhor, né? Porque você comunica os sentidos. E aí a criança tem um desempenho muito melhor. E Galton, como Só um nós minutinho, temos Regina. Deixa eu só comentar uma coisa importante para ele. E já que você está falando de desenvolvimento visual e tudo, eu acho que teve uma pergunta já hoje no meu consultório de uma paciente que falou assim sobre isso, falou assim, poxa, pergunta para ele, que é interessante colocar, a gente sabe, a gente explica no consultório, é sobre o óculos e ainda a criança às vezes tem que usar aqueles oclusores, aqueles tampões durante uma determinada fase. Eu acho que é interessante ser comentado. Como eu falei do desenvolvimento da criança, o cérebro precisa da imagem com a maior nitidez possível, os dois olhos trabalhando juntos. Se a gente tem uma imagem que não tem tanta nitidez e a outra é de melhor qualidade, geralmente o que o cérebro faz é abolir uma das imagens, deixar a imagem do olho que tem mais nitidez e trabalhar só com aquele olho. Então, há outro olho para desenvolver a visão. Então, quando a gente detecta que um dos olhos está em desvantagem, o que a gente faz é corrigir muitas vezes o grau, quando tem grau, né, não é toda criança que precisa de óculos, e ocluir o olho que está melhor, está em vantagem, para estimular aquele olho em desvantagem, a gente chama de olho preguiçoso ou de ambliopia, para que ele possa passar a se desenvolver. Lembrar que muitas crianças precisam do óculos com oclusão. Lembra que eu preciso dar nitidez para a imagem, para o cérebro reconhecer isso como uma imagem de qualidade e desenvolver essa visão. Perfeito. Doutora Regina Noma. É isso mesmo. Na verdade, o que eu ia comentar é que como a gente tem dois olhos, né, o Galton já falou, um é fraco e o outro é melhor, às vezes os pais não percebem a dificuldade, porque a criança faz tudo normalmente, né? Então, às vezes isso só vai aparecer quando tampa o olho bom, e aí a criança começa a ter alguma dificuldade. Então, o tampão é muito importante para estimular o olho que é mais fraco, é isso mesmo. Às vezes isso vai aparecer na triagem escolar, lá para os 6 anos, 7, quando eles vão fazer um teste na escola, e a criança tampa um dos olhos e percebe que não está enxergando bem. Então, por isso, voltando lá no início, é importante um exame para se detectar quaisquer diferenças que existam entre os olhos. Lembrar que também a criança que desvia o olho, que tem estrabismo, esse olho também está em desvantagem. Então, muitas vezes, o olho que não desvia
que é muitas vezes o olho dominante, o cérebro também passa a preferir e deixa o outro de lado, né? Eu acho que deu para ter uma ideia, né, do desenvolvimento visual da criança, da importância do exame de rotina para ver se está tudo bem, né, se está indo tudo de acordo com o que é esperado. E, como o Dr. Galto já falou, em alguns casos a gente vai precisar de óculos para as crianças. Então, a nossa ideia é também trazer aqui algumas dicas, né, de como escolher essas armações, se o óculos está adequado para a criança, para que ela use bem, né, que ela realmente faça uso dos óculos e tenha os benefícios da correção e enxergue melhor, né? Essa é a nossa ideia. Então, a partir do momento que a gente, então, decidiu, né, a criança recebeu uma prescrição do óculos, aí a gente queria aí chamar a Ana Paula para ajudar a gente, Ana Paula, né? Sim. A criança, então, vai precisar de um óculos, então a gente vai começar agora com algumas dicas, né? O que é importante, né? Quais são os critérios, o que você leva em consideração quando você vai escolher os óculos para uma criança? Vamos lá. A primeira abordagem, quando a criança chega na loja, é fundamental para o sucesso da adaptação dos óculos. A gente tenta passar para ela, de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito leve, que usar óculos vai ser muito bom para ela, vai ser bom para a qualidade de vida dela. A gente conversa sempre no vocabulário mais infantil, né? E eu vou sempre deixando as crianças muito à vontade. Eu primeiro converso com elas, fico um pouquinho de tempo, até começar realmente a introduzir os óculos, elas começarem a experimentar. O que é levado em consideração na escolha do óculos infantil? Primeiramente, principalmente a adaptação nasal. O nariz da criança é muito baixinho, é muito pequenininho, então a gente tem que deixar esse óculos muito bem posicionado no nariz, o modelo do óculos tem que estar muito bem centralizado e o tamanho das hastes também, porque um óculos mal adaptado, a criança não usa. Ele pode estar mal adaptado, ele pode estar grande, escorregando na ponta do nariz, que geralmente acontece muito, a ponte, que é esta parte, é muito alta e o óculos acaba encostando na bochecha ao invés de encostar no nariz. Isso tira a centralização do óculos e gera também um desconforto para a criança. A posição da haste na orelha também é fundamental. Hoje em dia, é muito comum você ver crianças que têm as hastes, por exemplo, aqui, muito voltadas, que fica assim, olha, fica muito virado. Isso também incomoda as crianças. Eles acabam não usando porque o óculos fica escorregando. Então, são pequenos detalhes na hora da escolha do óculos que faz toda a diferença para o sucesso desse tratamento. Ana Paula, sim, uma coisa, por exemplo, muitos médicos, eles não se atêm à escolha do material, à escolha da lente adequada, o antirreflexo, em si não. sim. Alguns médicos realmente ele decide, eu sou um médico e realmente eu procuro orientar o paciente previamente, mas de qualquer maneira, na grande maioria isso não acontece. Então eu queria saber de você, o que você tem como dica de orientação, porque essa live não é só para as pessoas de modo geral, mas também tem muitos colegas que estão assistindo, muitos colegas comentaram que queriam assistir. Então, qual a dica que você dá como Giardini ótico sobre prescrição de óculos em crianças? Olha, material de óculos de criança. Nós temos o silicone, que é um material para bebê, até entre recém-nascido, 1 mês até uns 8 meses. A partir dessa idade, nós temos um acetato que é mais fino, que é este aqui, olha, porque tem mães que não optam pelas armações de silicone, tá? Elas preferem um material um pouco mais bonitinho, né? Mas eu sempre falo para o pai, nem sempre o mais bonito é o ideal. A gente tem que fazer o tratamento correto para ele ter um sucesso, né, no futuro. As armações de silicone para os bebês, olha, elas são assim. Agora, infantil e infanto-juvenil, nós temos o Grilamide, que é este material, olha, ele é inquebrável, o óculos não desajusta, ele é fantástico e ele fica bem posicionado no rosto. Então, os materiais recapitulando, os materiais de armação são Grilamide, acetato,
TR90 e o nylon, que é este aqui, olha, que ele é bem colorido e ele é muito, muito, muito resistente. Isso, no dia a dia, doutor, faz muita diferença, porque o óculos não fica necessitando de ajuste periodicamente, leva um tempo maior, os óculos não ficam escorregando na ponta do nariz, a criança não olha por cima, porque olhando por cima ela desvia mais o olhar, né? Então, esses são realmente essenciais. Em relação às lentes, como você me perguntou, para a criança tem que ser lente de resina. No mercado, nós temos vários tipos de lente de resina. Custo-benefício é a policarbonato. Tem famílias que realmente optam para custo-benefício no começo. A partir disso, existe um termo que se chama índice de refração. Ele é responsável pela espessura da lente. Quanto mais alto esse índice, mais fina é a lente e mais transparente é o material, que é aquela questão que o Dr. Galton falou. Colocando óculos, fica mais fácil para a criança enxergar. Então, nós temos 1,67, que ela é 40% mais fina que uma resina comum, a 1,61 é 25%, e a policarbonato é 20%. E o material Trivex? Qual é a sua opinião? Porque a gente usa também para escrever. Não, o Trivex ele é excelente, mas ele tá começando a sair do mercado. A Trivex, ela também é alto índice, me parece, eu já tenho informações que eles estão saindo do mercado porque está tomando conta 1,67, porque ela é 40% mais fina. Ela é mais dura, mais leve, risca menos. Não digo que não risca, porque não existe nada que não risca, mas a durabilidade da lente, a vida útil da lente é muito maior. Outro ponto, em relação ao antirreflexo. Eu não aconselho antirreflexo para criança. Por quê? A criança, ela não vai cuidar do óculos, ela não vai ter asepsia adequada, vai cair sorvete, vai cair bolacha, vai grudar. Aí o que vai acontecer? Ela não vai lavar. Aí, ao esfregar esse atrito, risca mais a lente. Entende? Então, eu realmente não aconselho. Elas são mais estáticas, agregam mais material, mais partículas, né? Pois é. E então acaba agregando mais e risca mais. Então a vida útil da lente é muito menor do que deveria ser. Edson, eu queria completar uma coisa em concordância com a Ana Paula. Óculos de criança tem que ser seguro, né? Tem que ser prático, durável, né? Ele tem que estar bem ajustado no rosto. A criança pula, deita, desce o escorregador e o óculos tem que estar no lugar, tem que estar bem posicionado. Isso são coisas muito importantes, né? O mínimo de parafusos possível, o material que fique mais aderente no olho. E uma coisa que eu aprendi com os profissionais da terapia ocupacional é que quando o óculos está incomodando, como a Ana Paula disse, né? Ponte, haste, a criança não fica. E algumas crianças são mais sensíveis a esse tato. Então, se o óculos, às vezes o óculos está com o grau perfeito, que faria um grande benefício, mas está tão incomodando tanto, tá? Então, mal ajustado, a criança vai tirar e vai jogar fora, né? Uma observação que eu faço, a criança, ela só não usa o óculos se ela estiver incomodada. Se o grau estiver correto, se a armação estiver bem adaptada, o posicionamento, a centralização e o conforto, a leveza, porque eu vejo aqui crianças de 5 anos com armações de tamanho de 7 anos. Largo, retangular, muito retangular, que não é o ideal para a criança, porque o retangular, a criança olha por cima. Se você fizer um óculos mais arredondado, por maior que seja a dioptria, não é todo pai, não é toda família que pode investir numa lente melhor, a gente consegue afinar mais a lente, a gente consegue, dentro do que a família pode investir, fazer o melhor para essa criança. Uma outra coisa que eu queria mostrar, olha esse sistema, é uma linha nova, tá? Porém, olha como ela fica, o óculos não desajusta, ele adere no rosto. Então, a criança pode pular, pode correr, pode fazer todas as atividades dela sem prejudicar o tratamento do óculos ficar escorregando no rosto. Esse material, ele é emborrachado,
então, em contato com o suor, ele também fixa mais no rosto. Hoje em dia é tudo muito desenvolvido para criança, desde que o profissional realmente queira fazer um óculos bem feito. Tem muita possibilidade. É uma coisa que eu deixo como assim, eu coloco como observação na receita minha do óculos, é que o paciente, quando eu vou prescrever a lente de resina, que eu coloco orgânicas, por exemplo, eu coloco uma observação em antirreflexo, porque, infelizmente, uma coisa é a Ana Paula, que tem esse senso de pensar dessa maneira. Outra é a ótica, que é R$ 300 a mais, por aí, né? E você está certa, e a gente, como médico, deve colocar sempre uma observação não de ser sem antirreflexo, para que não haja essa indução na hora de prescrever, né? Sim. Gina, Noma, pode nos falar. A gente vê que é um conjunto, né? Então, depois da prescrição, a gente envolver a criança, né, para escolher as armações. A Ana mostrou aí algumas armações coloridas. E Ana, aproveitando, eu sei que você vai falar algumas coisas a mais do óculos para ajustar bem na criança, mas assim, tem armação que é contraindicada, que não é legal, que pode ela distorcer, deformar ou incomodar mais a criança? Não é nem o incomodar. Existem pessoas que vendem armações de metal para criança. O metal, se ele não tiver qualidade, se ele não for 100% titânio, que é um metal nobre, mais durável e que tem menos ajuste, esse óculos, se vamos supor uma criança que tem um astigmatismo alto, ele fica torto, sai completamente do eixo. Então, ao invés de ajudar, prejudica. É muito comum, e outra, o óculos de metal, ele tem plaquetas. As plaquetas no nariz da criança, se ela cai, se ela se machuca, pode ferir, pode entrar dentro do olho, dependendo da qualidade, porque o metal tem alguns, infelizmente, que não tem boa qualidade, eles são muito moles. Então, você vê a criança chegando no oftalmologista com um óculos assim, né? Completamente torto. E isso não ajuda em nada. Quando a criança tem o hábito de usar sempre o óculos torto, no eixo errado, aí ele passa pelo oftalmologista, o oftalmologista prescreve, faz uma receita nova. Quando a gente coloca ele no eixo, faz tudo direitinho, a criança estranha. Ela fala que está ruim, porque ela já estava usando errado. Então, contraindicação, óculos de metal, as plaquetas, e óculos muito retangular, porque tem muita gente que não se atenta com essa informação e usa aqueles óculos retangular bem pequenininho. Isso não ajuda porque não dá campo de visão suficiente. Aí a criança acaba olhando por cima. Hoje, Ana, teve um paciente que veio, a mãe me trouxe um óculos e pediu para a filha colocar no rosto. E disse assim, e aí, o que você acha desses óculos? Eu disse, esses óculos cabem bem no rosto seu, quer dizer, eu falei da mãe dela, não dela. Então, na verdade, às vezes os pais têm o senso de querer, às vezes, colocar um óculos maior para que o óculos fique mais tempo, a armação dure mais. Aí eu queria que você desse uma comentada assim sobre isso, porque teve essa indução e pelo menos teve essa paciente que pelo menos me perguntou, mas muitas vão chegar na ótica e dizer assim, aqui tem uma armação, e aí o que é que eu quero botar nesse óculos para que ele... Não, olha, doutor, muito delicadamente, eu tiro da cabeça dos pais, eu explico o centro óptico, que vai engrossar muito a lente, vai dar efeito prismático, eu cito a questão do peso, porque essas armações muito grandes são muito pesadas, está na moda agora uma coisa de óculos grande, muito grande, a gente não concorda, porque o muito grande, você tira do centro óptico a lente. E eu sempre falo para os pais, o que está na moda não é o correto para o nosso filho. Às vezes, tem que esperar mais um tempo para colocar um óculos curvado, para colocar um óculos grande. Tem casos eu já vi casos de criança com astigmatismo de 4, 5, e coloca um óculos curvado, curva 8. Dá um efeito prismático que a criança não consegue usar. Então, muito delicadamente, eu converso com os pais, porque muitas vezes também o problema não é a criança, o pai quer colocar o que ele quer. E eu sempre falo, independente
deixa a gente fazer assim primeiro, você vai ver que vai dar certo. Aí, mais para frente, ele vai ter a possibilidade de usar uma armação diferente, essas coisas, esses óculos mais curvados. Então, eu sempre consigo convencer os pais, eu converso bastante com eles. Doutora Regina, pode comentar. Eu acho que isso que a Ana falou, né, o Galto também comentou do óculos ser confortável, né, para a criança usar e sempre estar na posição correta, né. Ana, às vezes a gente pega as crianças que, como elas usam bastante, o óculos ele vai afrouxando, ele começa a escorregar do rosto. Tem algum ajuste que pode ser feito para a lente, a armação não ficar escorregando, não ficar descendo? Como é que é? Sim. Nós temos os ajustes que quando o pós-venda no óculos de criança é mais importante do que a venda, porque no uso que vai saber como que está a adaptação, se está escorregando, se não está. Eu sempre oriento os pais, está passando aqui na frente, está passando próximo, passa, vem tomar um café e a gente ajusta o óculos. Independente disso, nós temos o stopper, olha, é uma pecinha de silicone que a gente adapta no óculos, só um minutinho, um pouquinho, olha, a gente coloca, é o mais moderno que tem atualmente, a gente coloca isso, você vê que a haste é do tamanho adequado, ela não tem aquele vinco aqui, e a gente encosta na orelha, ele é antialérgico, ele é de silicone, e a criança pode fazer o que quiser, que esse óculos não desajusta por nada. Se caso a criança não quer esse, nós temos essa opção, olha, que é também de silicone. Você encosta na haste, mas geralmente menina pega no cabelo, as meninas não gostam muito. Mas para menino, isso funciona bastante. E eu peguei um para vocês verem como é, olha. Ele é completamente antialérgico, não machuca, não incomoda, e ele é encaixado sob pressão. Isso, quando as mães compram os óculos, eu já deixo o pai ou a criança escolher. Ou esse ou aquele, e eu já faço como cortesia. Doutor Galton, quer comentar alguma coisa? Quero. Como eu falei, os óculos têm que estar bem adaptados. Uma criança que usa os óculos assim, é como se ela não estivesse usando nada, né? Então, a gente precisa, às vezes, dar nitidez para a visão. Tem situações que você precisa corrigir um estrabismo, um desvio dos olhos com os óculos, então precisa que o óculos esteja bem adaptado. Crianças muito pequenas, até pelo manuseio, às vezes, mais brusco, de tirar, de jogar fora, eu gosto muito das armações que tem a banda elástica atrás, que você consegue ajustar e o óculos, exatamente, e você consegue que a criança mantenha o óculos no lugar com conforto, né? E a durabilidade acaba sendo maior. São óculos que a criança vai perder menos, então a troca acaba sendo menor, às vezes o investimento na lente é alto, e assim, permite que a criança seja criança, né? Brinque, etc, etc. Quando o pai, às vezes, os pais querem um óculos às vezes vem até com os óculos muito bonitos, mas muito frágeis e, às vezes, saem dos olhos. A gente, às vezes, fala, mantém esses óculos para alguma atividade social e vamos usar um óculos que seja útil no dia a dia, que não vá sair dos olhos. Então, assim, cada situação é um caso, mas eu acho que óculos, quanto mais seguro, mais bem adaptado, melhor, né? Aí a criança, não, isso vai precisar dos pais entenderem, porque senão eles não vão querer usar. Mas eu sou muito favorável a essas fitas, essas bandas, esses velcros, porque até uma certa idade, a criança pequena, isso mantém os olhos no lugar, né? E os óculos estão muito bonitos e coloridos, etc. A gente, felizmente, já tem no mercado, né, Ana Paula? Coisas Nossa, uma gama imensa. boas. Então, eu tenho muita preferência por isso. Quando a criança fica mais velha, ela já sabe manusear, etc. e tal, fica mais fácil de usar óculos mais convencionais, né? Mas ainda assim adaptados para os materiais da criança, né? Falta na criança, né, como elas pulam, né, brincam, tal, é muito comum estragar, às vezes, né, trocar mais o óculos. Tem algumas dicas que a gente poderia dar para os pais, para orientar as crianças no cuidado com os óculos, para que eles durem mais? Olha, em relação a cuidado para risco, sabe?
da própria armação, da maneira que eles vão guardar, porque a criança, ela às vezes deita, dorme, nem lembra onde ficou o óculos, né? Às vezes o cachorro come, O cachorro óculos, né? come, exatamente. Na verdade, eu acho que é essa que é a ideia de se fazer óculos de materiais. As armações precisam ter bons materiais, porque é isso que vai fazer os óculos durarem. A criança não vai tomar tanto cuidado assim, né? Ela vai tirar os óculos, ela vai... Claro, a gente mais velho, a gente vai querer que tire com as duas mãos, mas isso nem sempre é possível. Então, o material tem que ser de boa qualidade. Às vezes eu falo, vamos investir menos numa lente, né, no início, quando o grau não é alto, mas uma boa armação, e à medida que a criança cuida melhor dos óculos, você já pode oferecer uma lente de melhor qualidade, né? Porque as trocas, às vezes, também são por causa do grau, né? A gente vai precisar adequar para aquela nova idade. Então, às vezes, a gente precisa trocar o grau de tempos em tempos. E não pode ser uma lente muito cara, jamais com antirreflexo, pelo que a Ana Paula explicou exatamente. E, assim, ela precisa ter um custo possível, né? Porque acaba ficando muito caro, né? Doutora Regina, suas considerações sobre essas lentes e tudo, e sobre algumas dicas que você acha que são pertinentes, e colocar nossas convidadas também para nos comentar a sua opinião. A gente tem, claro, né, essa questão de sempre que o óculos seja possível para as famílias, né? A gente tem óculos que são bem caros, outros a gente consegue ter uma opção um pouco mais em conta, mas que também seja bem feitinha. Acho que essa é a ideia. E para os pais, né, sempre estarem de olho nas crianças para no pôr e tirar, às vezes guardar na caixinha, ensiná-los a guardar num lugarzinho, né, que o óculos, tirar com as duas mãos, dobrar o óculos e guardar com a lente virada para cima, porque às vezes a criança perde mesmo o óculos, né? O cachorro levou para algum lugar e a gente vê que isso é muito comum, né? Nem sempre a criança tem um óculos reserva, então ela precisa correr, marcar uma consulta de novo, correndo para fazer novos óculos, para não ficar muito tempo sem. Então, são sempre cuidados do dia a dia que a gente precisa estar lembrando, né? E, na verdade, antes, né, de a gente ter algumas dicas a mais de situações para levar as crianças no médico, eu queria só perguntar para a Ana. Ana, como é que a gente pode, assim, na hora que você está entregando os óculos, que você orienta para aumentar a chance das crianças usarem os óculos, esse trabalho com os pais, sabe? Para melhorar essa adaptação, aceitação dos óculos na hora que eles estão recebendo? Olha, o que eu noto aqui no meu dia a dia é o seguinte: primeiramente, conversar com os pais. Dentro de casa que começa o estímulo, é o mais importante. Não colocar apelido, nem apelido gracioso, nada. Tem que levar isso como uma situação normal. Ele vai usar óculos para ele enxergar melhor, a qualidade de vida dele vai ser melhor, ele vai brincar mais. E o que eu falo? Sempre mostrar para as crianças que elas estão enxergando melhor. Às vezes aqui, eu tenho um jardim aqui na frente da loja. Então, quando eu vejo que a criança está muito reticente, eu vou com ela lá na frente e começo a mostrar. Olha, você está vendo o passarinho lá voando? Você está vendo a árvore? Você tá vendo... Aí a criança é muito inteligente. Quando ela percebe que colocando o óculos ela enxerga melhor quando ela está resistente, ela fica mais tempo. Em casa, se ela não quer usar, eu sempre falo para os pais, insistem, inventa alguma brincadeira, mostra para eles a diferença de com óculos e sem óculos. E isso tem funcionado. A minha experiência são pouquíssimos casos de criança que é resistente a usar, que demora mais tempo para adaptação. Então, a gente tem um sucesso bom na adaptação dos óculos e na aceitação por parte das crianças. Bom. Eu acho que é importante também, sempre que possível, os óculos serem conferidos pelo próprio oftalmologista, né? Então, isso a gente faz. Uma ótica boa, começa tudo numa boa ótica. Às vezes, o paciente vai levar para o médico vai conferir, o hospital vai conferir e falar, olha, está tudo bem, pode usar. Então, isso às vezes também garante que aquele óculos esteja bem feito, que a graduação esteja ok,
e que a criança não vai ter nenhum problema. Caso, depois de uma tentativa, os pais observam que a criança não está indo bem ou não quer mesmo usar os óculos, acho que vale a pena sempre entrar em contato com o seu oftalmologista e discutir, dizer, olha, doutora, eu preciso ter uma opinião. Às vezes o oftalmologista vai rever o caso, vai ver o que aconteceu, né? Então, assim, é importante esse pós-óculos, né? Tem o pós-venda da ótica e tem a pós-consulta mesmo. Às vezes tem que tirar dúvida, tem que voltar com a criança, tem que conferir, né? E dá um tempo às vezes também, né? Acho que isso é muito importante. Em vários casos, isso melhora muito a adaptação. Aproveitando a dica aí do Dr. Galton, só para deixar marcado umas situações assim, a grande maioria dos pacientes, eles não levam os óculos para o médico conferir. Então, se a gente pensar de quantos pacientes atende por dia versus a quantidade de pessoas que levam os óculos, não são muito grandes em relação ao nosso dia a dia de prescrição. E nesse sentido, e pensando assim, a gente tem que lembrar que óculos, há equívocos e há erros. Semana retrasada, teve uma paciente que me trouxe um óculos que estava usando há 1 ano e meio atrás e disse, eu moro no interior, não pude trazer para conferir e gostaria que o senhor desse uma olhada. Eu olhei e disse, está errado. E ela estava usando há 1 ano e meio atrás. Então, imagine que situações assim são um alerta para um óculos ser levado para o médico conferir, né? É isso que eu queria deixar marcado. Doutora Regina, e aí, o que você... Eu acho que toda essa avaliação da criança, né, tanto já no consultório como na ótica, é um trabalho em conjunto, né, do médico, da ótica, e preparar a criança sempre que possível, eu acho que é muito importante. A criança a gente, né, tenta já interagir com ela, mas ela se sente segura. Existem alguns desenhos que passam, que tem uma cena, né, do exame oftalmológico, então, o desenho da Peppa, Charlie Lola, já tem alguns temas do exame de vista, então a criança às vezes assistiu o desenho e fala, eu também quero fazer o exame de vista. Ela vai mais receptiva ao exame, mais receptiva aos óculos, então isso ajuda no trabalho, né, o maior convencimento de que aquilo é divertido, é legal, não que seja algo penoso. Então, o adulto, às vezes, fica, né, com essa impressão, já fica sentindo, coitadinha, não, a gente não ter essa impressão e não passar isso para a criança. Então, eu acho que isso é fundamental para que seja uma coisa bem alegre, seja uma coisa boa, sempre positiva, né? Então, esse envolvimento é muito importante, né? Eu achei que foi muito bom, eu acho que todas essas dicas, não só do exame, mas também da escolha da armação, tenho certeza que todo mundo aproveitou, e queria aproveitar, né, convidar, nós temos 3 colegas médicas aqui, oftalmologistas que fazem parte do time Soblec, elas estão acompanhando a nossa live, e eu queria convidá-las para fazer algumas considerações finais, fazer uns alertas, né, para os pais de situações que a gente também entende como situações importantes para levarem as crianças para o exame de vista. Então, eu gostaria de convidar a doutora Karina Colossi para fazer as suas considerações. Doutora Karina? Boa noite, tudo bem, Regina? Excelentes dicas, Ana Paula e do Galton. Eu queria acrescentar algumas coisas assim, que como é importante a gente levar a criança cedo ao oftalmologista, porque muitas vezes a gente pega paciente já adulto, que nunca se deu conta que não enxergava de um olho, né? A criança não sabe dizer, pai, eu não enxergo, mãe, né? Até porque ele acostumou com a visão que ele tem. Então, o exame é fundamental que seja feito pelo oftalmologista. Outra coisa que eu tenho observado, assim, que as crianças, elas têm uma adaptação muito tranquila quando elas precisam realmente da correção, né? Eu sempre digo que as crianças, eu tenho a impressão que se adaptam melhor que os adultos aos óculos quando precisam, né? E quando elas estão em desenvolvimento visual, o uso do óculos é um tratamento óptico e os pais precisam entender disso. Então, como é importante essas dicas de escolha da armação, da lente, para que a criança realmente se sinta confortável e possa respeitar e fazer o tratamento para que desenvolva a visão.
E a última coisa que eu queria deixar também aqui, que a gente vê muitas vezes no consultório, é as crianças chegarem com os óculos muito riscados, e que muitas vezes esses riscos atrapalham o desenvolvimento visual, né? Então é super importante também que às vezes o óculos é novo e riscou, e os pais continuam deixando a criança com aquele óculos riscado, que acaba atrapalhando o tratamento que a gente está buscando com o uso daquele óculos. Tá? Parabéns aí pelas dicas, foram excelentes. Muito obrigada, Karina. É sempre muito bom, né, contar com você aqui. E gostaria de ouvir a doutora Cristina Coimbra. Estava aí, por gentileza, as suas considerações, doutora Cristina? Boa noite. Parabenizar, tenho certeza que essas dicas que vocês deram hoje vai ajudar muita gente aí que estava em dúvida de que armação escolher para o seu filho, né? De que momento levar seu filho para uma avaliação oftalmológica. E é justamente isso que eu sempre tento orientar a todos que passam no meu consultório, né? A necessidade dessas avaliações periódicas desde o nascimento, né? Lembrar que sempre o teste do olhinho, o ideal é que seja feito nas primeiras 72 horas de vida. Muitas das vezes a gente pega paciente já com 1 mês, 2 meses de vida que não fez ainda o teste do olhinho, então é importante a gente começar a preconizar isso, inclusive é lei, né, como o próprio Galton falou, que é necessário uma avaliação periódica dessa criança com o oftalmologista ainda durante seu primeiro ano de vida, e a partir daí a avaliação novamente entre 3 e 5 anos, porque tem uma estreita, né, correlação entre o desenvolvimento da criança mesmo, o desenvolvimento neuropsicológico dela com a visão. Então, às vezes, um ajuste, um óculos que a gente passa e a criança cresce aí no seu desenvolvimento de maneira aí significativa, né? Então, lembrando mais uma vez aí para os papais e as mamães que as crianças têm que fazer, sim, exames oftalmológicos periódicos e alguns sinais de alerta, né? Sempre. Perceber alguma mancha esbranquiçada nos olhos da sua filha, a questão do estrabismo. O próprio Galton enfatizou bastante que, dependendo da idade da criança, a gente tem o que é esperado, né, de desenvolvimento de acordo com a sua faixa etária, mas aparecer algum estrabismo chama atenção, tem que ir no oftalmologista. Um lacrimejamento excessivo, a gente não pode esquecer aí da questão do glaucoma congênito também, né, que pode influenciar bastante no desenvolvimento visual, né. Então, algumas diquinhas para os pais não esquecerem de avaliar nos seus filhos, né. O Galton também falou que os pais sempre notam alguma coisa, eles notam às vezes antes da gente, né, antes do pediatra ou mesmo antes do oftalmologista avaliar. Então, acho que isso são dicas importantíssimas aí. Obrigada, Cristina. Você vê que a gente tem um time de médicos aí espalhado pelo país inteiro. Eu sei que está todo mundo bem servido, de gente capaz para fazer essas avaliações. E queria convidar a doutora Lívia Adnet do Amazonas também para fazer suas considerações. Sua palavra, doutora Lívia. Que live enriquecedora, né? Se eu pudesse colocar cada pai, cada mãe das crianças que a gente atende no consultório hoje para assistir essa live, eu acho que seria super bem-vindo, né? Eu queria só resumir, assim, um pouquinho de tudo, para quem não estava aqui desde o começo, né? Foi falado tanta coisa interessante pelo Dr. Galton, mas eu queria resumir um pouquinho, só para finalizar aqui a nossa live. Porque quais são os sinais de que o seu filho pode estar precisando de óculos e deve ir ao oftalmologista, né? Se na sala de aula ele tem dificuldade para copiar no quadro, se a professora reclama que ele tem algum déficit de atenção, não preste atenção às vezes quando as coisas estão meio distantes, ou se ele chega muito perto da televisão em casa para assistir, né? Pode ser um sinal. Se ele franze os olhos, né, assim, para enxergar de longe, se ele tem algum estrabismo, algum desvio do olhar, né? Às vezes a criança também pode ter dores de cabeça, cansaço quando fica lendo durante muito tempo, né? Então, esses são sinais importantes que seu filho pode estar precisando de óculos. Mas mesmo que ele não sinta nada, não deixe de levar ao oftalmologista. Às vezes a criança pode não dar sinal, pode ter problema no olho só, e é super importante a gente tratar na idade certa. Então, não negligencie a sua criança, não espere ele dar sinais também. Mesmo que ele não esteja sentindo nada ou relatando nada, leve a criança de rotina com o médico oftalmologista, que isso pode ser muito importante, pode ser uma mudança muito importante na vida dele, principalmente no desenvolvimento visual, para quando ele for adulto também. Muito obrigada, doutora Lívia. Antes das considerações do Dr. Edson, só queria fazer alguns apontamentos, algumas perguntas que vieram do público. É só pedir para você mostrar, Ana, por gentileza, aquela pecinha que coloca na perninha dos óculos, mostrar, esse é o stopper, tá? Que estão perguntando bastante aqui, do que pecinha é essa, que objeto é essa, coloca.
Vem de avulso também, né, Ana? Não Isso, é só armação. mesmo que a criança, desculpe, mesmo que os pais não comprem o óculos aqui, eu tenho para vender. Então, o óculos adquirido em outra ótica, se o pai quer comprar, a gente também fornece. Isso, então vende como acessório também, vocês podem encontrar nas óticas, né? Isso. Tem aqui uma dúvida, né, da adaptação de óculos, e Ana, algumas dicas só para o pessoal, falou que as crianças que estão usando máscara e óculos, o que a gente pode orientar para as crianças? Como usar de repente para passar menos? Sim, a ZAIS desenvolveu um kit que se chama Kit Antifog. É o único spray no mundo que foi desenvolvido e que realmente não embaça a lente do óculos com a máscara. Você coloca, é uma flanelinha especial, olha, onde você borrifa um de cada lado externo e um de cada olho interno. E você limpa com essa própria flanela, que não pode ser lavada até terminar o spray, e a durabilidade desse anti-fog, desse anti-embaçante, são de 2 dias. Não pode ficar colocando várias vezes ao dia, que ele perde o efeito. Então, quando você coloca, olha, você coloca o spray, você limpa com esta flanela, tá? E ela realmente não embaça. Eu testei, a ZAIS testou, né, uma multinacional, e realmente funciona mesmo. A caseira também para embaçamento, às vezes as pessoas usam máscara de pano ou até algum AN95, de acordo com o nariz, ela fica um pouco para frente. Colocar um micropore na região de cima do nariz, e aí a parte de cima da respiração e também vira nesse sentido, né? E tem também você pode colocar a máscara um pouco mais em cima, se o óculos for um pouco maior, deixar ela mais abaixo aqui, que também não embaça. Aí depende muito do tipo de máscara, né, doutor, que vai fazer que vai dar essa possibilidade. E uma pergunta aqui para o Dr. Galton, que vem da Rosane Silva, a adaptação do primeiro óculos para uma criança de 4 anos, com uma miopia de 4, assim, ela pode colocar o óculos e já vai usando, precisa ser gradual, como é que é essa adaptação, a orientação? As crianças são diferentes, mas o que a gente esperaria que fosse típico é que a criança use. Veja, uma criança de 4 anos é uma criança que ainda está na educação infantil, a sala de aula dela não tem fila, não tem filas longas, às vezes é um círculo que a criança senta, os brinquedos ainda são uma atenção muito grande da criança, então o mundo ainda é de perto. Então, a gente precisa considerar que algumas crianças, mesmo com a graduação certa, vão, em alguns momentos, tirarem os óculos, porque elas estão vendo de muito perto. Então, assim, vai depender do tanto que essa criança... E na pandemia, as crianças ficaram mais retidas em casa. Então, esse mundo de perto, e a criança míope enxerga bem de perto, às vezes, em alguns casos, a gente precisa hipocorrigir o grau, ou seja, retirar um pouquinho da graduação, para que a criança se mantenha um pouquinho míope e corrija uma parte do grau para que ela possa adaptar melhor. Mas a gente espera uma boa adaptação. Talvez, o que eu tenho notado, vamos dizer agora que as aulas estão presenciais, é que as crianças voltam a ter interesse pelos óculos, porque precisam enxergar bem nas salas de aula, principalmente as escolares de 6, 7 anos para frente, porque tem as distâncias da sala de aula. Então, aquilo que o grau às vezes estava desatualizado, ou velho, etc., agora as crianças já estão ficando incomodadas com a graduação. Então, assim, não existe uma resposta única para essa pergunta, a gente esperaria uma boa adaptação, mas vai depender também da rotina da criança. Se a rotina for muito de perto, pode ser que ela não queira usar o óculos todo o tempo. Sim. Com relação a isso que o Dr. Galton está falando, convido a todos, eu com a doutora Regina, eu Edson e a doutora Regina, a gente vai convidar todos para no dia 18, semana que vem, dessa sexta-feira que vem, a gente vai falar de miopia em crianças e adolescentes. Eu acho que é um tema bastante interessante, é algo que vale a pena
novamente vocês estarem presentes nessa sexta-feira que vem, que é um tema que é muito comum hoje em dia, e a gente vai dar as dicas do que fazer, do que pode evitar alguns aumentos, vai chamar pessoas também muito voltadas para essa experiência da prescrição em miopia, então não percam. A nossa querida Soblack sempre à frente com relação aos oftalmologistas, agora também para todas as pessoas poderem curtir, assistir e aprender um pouco mais da oftalmologia que a gente tem aqui. Olha, agradeço imensamente. Um abraço a todos. Boa noite, bom fim de semana. Doutora Regina, quer fazer suas considerações finais? E agradecer a todos, os nossos convidados, agradecer a todos que assistiram a live. Podem mandar suas dúvidas, mandar as sugestões, que a gente está aberto para estudar todos os temas e a gente poder trazer essas discussões nas próximas lives para vocês, tá bom? Muito obrigada, uma ótima noite a todos, excelente final de semana. Abraço a todos, bom fim de semana para vocês.